Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele local que a gente fala de experiência do cliente. E hoje um convidado super especial, que já é um grande amigo meu, o Jonathan Demarque, que ele é fundador do grupo Saúde Premium e tem mais de 100 unidades. Inclusive, gente, ele tem unidade além do Brasil também, Europa e até Oriente Médio, né, com Oral Brasil e Fio Prime. Então, muito obrigado pela presença, Jonathan. Um prazer ter você aqui comigo. A gente já conversa direto, né? Mas chegou a oportunidade de gravar um podcast e poder compartilhar seu conhecimento, né? Com certeza. A gente cresceu muito, mas também com a ajuda de pessoas que nem você aí, que ajudaram muito, né, com esse crescimento aí. Prazer estar aqui com você, tá? Vamos embora, vamos fazer aí. Bora, vamos sim. Agora eu queria começar, só compartilha rapidamente, né, um pouco da sua história, Sim. do seu crescimento, que cada dia, né, tá só aumentando, mas conta um pouquinho onde tudo começou e como que hoje vocês conseguem ser referência em todo o Brasil e mundo, né? Com certeza. Eu sempre digo, quando a gente começa na área da saúde, o ponto principal é a gente saber o que a gente quer, né? Então, eu saí da faculdade, né, muito jovem, tinha 20 anos quando eu me formei, sou dentista de formação, e eu vim de uma família humilde também, meu pai é um estofador, minha mãe tinha uma loja de roupas, e eu aprendi lá que, cara, se você quer, você consegue, né? Tem que trabalhar. Lá eu aprendi intensidade, né? Se você trabalhar, você recebe. E quando eu fui para a faculdade, eu conheci um cara que ele tinha 20 clínicas. E eu olhei, cara, como que esse cara, né, tem 20 unidades, e eu conheço muito dentista, muito médico, muito profissional da saúde que fala que tá com dificuldade, né? Eu comecei a ficar perto dessa pessoa. E aí comecei a entender que, cara, ele falava pra mim, Jonathan, vai lá e, sei lá, vai no correio. Eu ia no correio. Agora auxilia uma cirurgia aqui, auxiliar. Eu fazia tudo o que ele me passava, e a sede dele, que era lá em Curitiba, era a principal que tocava todas as unidades também. Então, o que eu entendi? Cara, ele é um... se esse cara tá conseguindo, que é um cara simples, assim, conversava, né, pra mim, no meu mundo, né, alguém que tinha, sei lá, 20 unidades era uma coisa impossível, inalcançável. E eu comecei a entender que sim, é possível, né, desde que você tenha um sonho grande e que você entenda que você tem que jogar jogo de gente grande. Porque o profissional da saúde, às vezes, ele sai da faculdade ou ele começa o negócio e ele não sabe disso. E aqui fora, meu amigo, a gente tem que entender que o processo, ou você tem processo e você tem pessoas que acompanham isso, e processos que acompanham isso, ou você não vai ter resultado. Então, quando eu comecei foi assim, eu era dentista, né, mas eu vi esse cara. Então eu saí da faculdade e disse, cara, eu vou montar 20 clínicas. Eu contei pra minha mãe, ela disse, olha, se tu quiser, filho, você vai conseguir. Contei pro meu pai, ele disse, olha, vai com calma, né? O pai sempre protetor, pai né? é desconfiado, realmente. Não, vai com calma. Eu disse, tá bem, vamos pelo da mãe, né? A mãe é abundância, então vamos lá. E aí a gente começou, montei a primeira clínica lá, guardei um dinheiro na faculdade, tem uma história aí, né, que eu trabalhei. Foi em que ano que você montou a primeira? 2014. Legal. 2014 para 2015. Me formei em 2014, foi março de 2015 a primeira unidade. Fechou 10 anos agora. Legal. Da rede. E aí a gente começou com o processo da primeira clínica, cara, e não tinha... Primeira clínica eu montei na casa que eu morei com meus pais até os 16 anos, cara. Bacana. Então, assim, ó, foi um negócio que eu não tinha opção, né? Falei, cara, vai aí mesmo, montei lá, passei tinta nas paredes, foi um negócio assim, surreal, assim. E sabe? eu acho isso muito legal, né, John? Só pegando um gancho, eu até recebi o pessoal da BF lá na empresa semana passada no encontro da Regional Minas. E eu contei que a gente tá com uma sede super bonita hoje, mas a primeira sede foi no estoque da loja da minha esposa. Então, assim, né? E aí você falou de pintar as coisas. A primeira placa da empresa foi pintada pelos primeiros funcionários, que eu falei assim, ó, nós temos um limite de R$100 para usar toda a parte de marca que a gente for ter aqui na empresa. E aí o pessoal que pintou a primeira placa. Então é muito legal, né? Eu acho essa origem, né? As dificuldades do início, a gente levando e mostrando que o sonho grande é possível, né? Com certeza, e faz toda a diferença no propósito do teu crescimento também, sabe? Você lembrar que você começou, mesmo que às vezes tem pessoas que já têm condição também e acha que não pode trazer uma nova, melhor versão. Sim. Mas esse que é o ponto, você pode trazer a nova, melhor versão se tu tá decidido a descarregar algumas coisas que você tá tendo no teu dia aí que não tá te trazendo resultado e começar a trazer, ficar olhando para onde? Pro ponto onde traz resultado, é direcionamento de energia. Aonde estão as pessoas que tem um sonho igual ou maior do que o meu para mim estar ao lado delas. Então, essa que é a pergunta que, para quem está começando, independente da área, se você é colaborador da saúde, se você é médico, se você é dentista, se já tem consultório, se não tem, se auxilia, se está se formando. Cara, você tem que estar perto de alguém
que realmente já conseguiu chegar nisso. Sim. E, obviamente, que tenho também a mesma visão de mundo que você, né? A gente sempre diz hoje para nossa seleção também sobre a questão de verdade, né? A gente saber falar a verdade, a gente ter a verdade como uma premissa da pessoa, né? Se você não tem isso, você não vai estar no nosso grupo. Então, quando a gente entrega a saúde, a gente tem que ter isso, porque o nosso paciente, ele, cara, tá pagando, entendeu? Então você tem que ter autorresponsabilidade, independente se forem uma ou se forem mais unidades, a gente tem a responsabilidade e aumenta. Então a minha dor é sempre ouvir o franqueado, né? Ouvir meu sócio também nas clínicas próprias, mas ouvir principalmente o nosso paciente. Que nisso, né, ferramentas como o cliente oculto ajuda muito. Né? A gente utiliza também o Sults hoje, que é uma ferramenta que comunica direto, me ajuda pra caramba. Várias ferramentas aí que são abertas, inclusive eu abro isso aqui porque isso aqui é aberto, qualquer um pode ali ligar e fazer o negócio, entendeu? Então são coisas que eu vejo que trazem muito resultado pra minha operação até hoje. E voltando pra história lá, Sim. acabei já entrando no outro canal, mas, cara, quando a gente iniciou foi assim, bem simples, né? Eu montei a primeira clínica, não tinha condição pra nada, assim. Então eu tinha que levantar paciente de alguma forma. E o engraçado foi o seguinte, sabe o que eu fiz quando eu montei a primeira clínica? Eu me formei em Curitiba. Eu trouxe 2 colegas meus de faculdade, que eles eram os melhores da turma, tá? Boa, mandou bem. Cara, foi assim, eu pensei, eu vou montar a clínica lá em... Eu era de Frederico Westphalen, interior do Rio Grande do Sul, né? Eu vou trazer esses caras, eu vou estar com a melhor equipe da região, no mínimo, né? Porque o pessoal já... E só um ponto que eu acho só importante, que eu estava discutindo com um amigo meu esses dias, o tanto que é importante você destacar em faculdade, em escola, nessas coisas, né? Quando a gente é menor, a gente não pensa que isso vai trazer resultado futuro, mas já teve tanto negócio que eu fiz com colegas de faculdade e escola, e que a gente sempre pensa, como é que era o comportamento da pessoa naquela época? Né? Então é importante, eu achei muito legal, porque esse detalhe seu faz super sentido com o que eu estava comentando esses dias. Aquela pessoa que se destaca em qualquer grupo, depois você vai chamar ela para fazer algum tipo de negócio. Né? E isso simplifica o processo, né? Porque você vai ver pessoas que já estão querendo crescer, porque quem se esforça numa coisa vai se esforçar em outras coisas. Concordo. Desde que consiga entender também que tem um propósito em cima disso. E foi isso que aconteceu. Eu trouxe esses colegas, a gente montou a primeira clínica lá, cara. Eu tinha o salário deles, mais o aluguel, que acho que o aluguel deles era R$3.500 para os dois. Eu me lembro como se fosse ontem, né? E eu disse, cara, eu falei para eles, eu vou garantir para vocês que vocês vão conseguir, né, sobreviver, pelo menos aqui em Frederico Westphalen, né? Legal. Com certeza. E eu tinha que dar um jeito, cara. Primeiro, só que o que aconteceu? Primeiro a quinzena, a gente faturou R$800. E aí que eu sempre digo que quem tá aqui por um sonho grande e é aquilo lá e ponto final, qualquer coisa que aconteça não vai te derrubar. Então o que eu fiz? Tive que achar uma solução. Então, 2 coisas que eu comecei a fazer, né? Uma, eu fui na prefeitura, falei com o prefeito que eu tinha montado uma baita clínica lá. Cidade interior é assim, né? Você vai lá, fala com o prefeito, Você né? tem moral. Você tem moral lá. Ó, agora eu sou dentista agora, né? E conversei com ele, daí ele disse, não, tá, eu tenho uma vaga que é somente tais dias, das 5 às 6 da manhã, e você vai atender os presidiários. Ninguém queria, os concursados não queriam, disse, cara, você pode... Legal. É o que eu preciso, né? E aí foi assim, comecei ali e comecei a gerar formas de captar paciente. O que eu fiz? Eu comecei a identificar o perfil do paciente que veio, né? Foi esse o primeiro ponto. Então, o que eu entendi? Esse paciente ele veio de tal cidade, de tal região da cidade lá. Eu peguei uma equipe de várias pessoas lá que eu conhecia, amigo, tudo que você possa imaginar, de 20 pessoas. E a gente pegou o bairro mais que tinha esse público lá e eu comecei a fazer o quê? A gente batia de porta em porta. Na época a gente vendia ortodontia, né, aparelho. E a gente batia de porta em porta e começou a trazer, assim, pacientes pra dentro. Cara, não tinha opção de não dar certo, era uma decisão. E é isso que diferencia todo mundo tá começando hoje ou quem já tá, entendeu? É não aceitar as coisas como estão. É trazer essa nova melhor versão. E aí quando a gente começou lá, foi assim, cara. Daí começou a vir esses pacientes. Daí a minha esposa hoje... Até um resumo legal, Jonathan. Você quase que usava os conceitos de CRM sem ter um CRM na época, né? Então, você até comentou ali rapidamente a própria Sults, né? Que hoje você consegue ter todas as informações ali no software. Mas, querendo ou não, o CRM hoje, as plataformas que tem, é para simplificar e automatizar algo que todo mundo já fazia de forma manual. Mas dá muito mais trabalho se fazer manual, né? Foi uma forma de alavancar, né? Tipo assim, se eu tivesse fazendo a mesma coisa até hoje na mesma clínica, eu não ia conseguir. Sim. Porque eu tenho que fazer tudo, né? O gestor pato, né? Não faz nada direito. Então, obviamente, tem que ter as ferramentas, senão você não consegue evoluir para o próximo nível. E isso, nesse ponto ali que a gente começou a crescer, né? Eu tava falando sobre a parte da parceria, né?
Isso daí eu comecei a fazer parceria com outros dentistas pra crescer. Falei com a minha esposa, a Gabriela. Falei, olha, Gabriela, hoje a minha esposa, na época era namorada. Eu tô indo pra Porto Alegre, vamos comigo? Porque eu sei que lá é o lugar pra gente crescer. Aqui é muito bom também, a gente tava muito bem, mas tinha uma limitação na minha cabeça, tá? Eu acredito que não teria, poderia ter crescido mais na região também. Mas estava definido que eu ia fazer isso aí. Foi um caminho. Eu cheguei lá em Porto Alegre, cara, peguei a rua mais movimentada, montei o consultório lá. E, cara, daí comecei nesse mesmo formato. Comecei a captar pacientes na rua, daí, tudo errado. E o que eu aprendi? Ticket médio nesse dia. A gente chegou a ter mais de 1.000 pacientes de ortodontia nessa clínica de Porto Alegre. Inclusive, a colaboradora, que é a Helenice, trabalha comigo até hoje. Ela conta sempre essa história quando a gente faz as reuniões. 10 anos já. 9 anos dessa operação aí. Uhum. E ela veio comigo e a gente começou... Foi assim, cara, eu não quero mais isso aqui. 1.000 pacientes, eu não consigo entregar. Pô, era só paciente triste lá, brabo, tudo que você... Né, porque eu baixava preço e fazia. Sim. Eu montei a primeira clínica em Canoas, que aí sim eu comecei a montar esse modelo mais premium. E aí, cara, eu em 10 vendas fazia a mesma venda que eu fazia numa clínica com todos esses pacientes, ticket médio. Né, isso. Então, por exemplo, nosso ticket médio hoje é R$ 9.100 nas clínicas odontológicas e R$ 16.800 na de transplante capilar. Na época era R$ 60, entendeu? Nossa senhora, que diferença. Então, era uma coisa assim, a ortodontia é muito bom também, mas ela acaba tendo um valor um pouco menor. E é difícil você ter, né, um preço super acessível se preocupando com qualidade, com vigilância, com produto, com tudo que precisa. Dá até para desconfiar quando o preço é muito barato hoje em dia, né? Exatamente. E, cara, não é diferenciar hoje preço, né? Você vai acabar com a tua margem. É diferencial de quem tem e quem não tem dinheiro, eu diria. O ticket médio. Então, é você realmente, até falando sobre isso, né? É o posicionamento, né? Profissional da saúde. Normalmente o cara abre um consultório que ele olha, aquela clínica lá faz X, essa aqui faz Y. Eu vou botar aqui no meio, ver se tá bom aqui, eu acho que eu vou aqui. Cara, ele não sabe precificar quanto que é o valor, se ele tá tomando prejuízo ou lucro em cada tratamento. Então a gente traz isso, né? Hoje, desde a mentoria até os franqueados, né? Para você virar franqueado, você tem que ter um processo de crescimento dentro da nossa rede. Ou você, se você quiser montar a clínica, você tem que ter um master franqueado junto. Legal. Que já tem mais unidades, 10, 15 unidades. Por quê? Senão não faz sentido. Você vai entrar, você vai quebrar a cara. A gente já tem experiência, já tive problema assim, já tive clínicas que deram errado. Por quê? Por esse motivo, a culpa foi minha. Não ter colocado alguém junto lá, né, que já tenha chegado no sucesso. E eu vou falar, a maior dificuldade que tem é quando acontece isso, tá? Se você não tem pessoas do teu lado que te ajudem, né? Então, assim, a franquia, o modelo de negócio, é que nem você ir na faculdade. Você vai receber informação, mas não quer dizer que você vai ser um bom profissional lá na prática. Sim. Então, quando você tem alguém do teu lado que já passou por tudo isso, inclusive várias vezes, como a gente, né? Facilita um pouco aí, né? Obviamente, o processo. Mas, obviamente, que tem que ter perfil, tem que ser as pessoas que realmente querem passar e romper esse desafio, né? Para ir para o próximo nível. Até tem uma história de um franqueado nosso que foi um dos primeiros ali, que ele montou a primeira clínica, depois dessa que eu tive, ele montou uma maior junto comigo lá, que foi uma clínica bem grande. E eles eram casados, né? Ela estava grávida de 6 meses. Olha só, surreal. Ela estava grávida de 6 meses, tinham acabado de fazer a casa deles lá no interior. E comprou a franquia. Eles chegaram lá, na verdade, eles chegaram assim lá na clínica, lá, quero saber como é que tu faz. Eles me conheciam lá do interior, né? Pô, o Jonathan é filho do pessoal aqui da estofaria, que tá abrindo clínica por tudo que é lugar, quero saber o que ele tá fazendo, né? Eu abri lá, cara, não tem nada a perder, né? Eu sempre fui muito, assim, transparente. Cara, isso aqui é meu lucro, isso aqui que entra, assim que funciona. Eu sempre tive um sistema depois com o crescimento que me ajudasse, né? Então, tanto que depois a gente fez o sistema próprio, né? Há 7 anos a gente tem um sistema próprio, mais de 22 programadores que desenvolvem esse nosso sistema. Então, para todo o CRM, lead, todo esse processo a gente tem. E aí que tá a grande diferença, né? Quando eles começaram a crescer ali, o que aconteceu? Cara, chegou um momento que eles falaram assim, eu quero montar o meu negócio, tá? E é sonho grande deles, né? Queriam montar um negócio no litoral. Eu falei, olha, beleza, só que para montar lá vocês vão gastar, sei lá, na época, 800 mil, 700 mil. E eles falaram, não, eu tenho a minha casa. Eu falei, olha, assim, para vocês, se é isso que vocês querem, não tá decidido, porque eu sei que vocês vão ter resultado. Aí ele deu a casa... Eles botaram na obra a casa. Na obra da reforma da clínica lá de Blumenau, uma clínica de 500 metros quadrados. Nossa. Fechou agora 7 anos a unidade de aniversário agora. Que legal, hein? Que coragem. E muita gente, né? Eu até já ouvi de muito franqueador que normalmente não aceita. Porque, querendo ou não, eles endividaram, né? Ali para pegar e abrir o negócio. Mas gostei dessa sua visão de... Se ele tá colocando a vida inteira dele ali em jogo, ele vai fazer dar certo. Mas é calculado. Eles não foram no banco pegar o dinheiro. Sim. E eu tenho uma experiência minha, tá?
de pandemia que eu abri 15 clínicas. Olha, eu não... É muito importante, né? Você saber fazer o cálculo e ter a previsão. Porque hoje, quando você monta um negócio, qual que é a tua previsão do lucro? Não sei. Vamos pegar uma ideia. Então, até porque a lei pode mudar no dia seguinte. Eu mesmo, eu abri a Seu Cliente Oculto em 2019. Aí quando eu comecei a bombar, tinha 9 meses de empresa, veio pandemia. Fiquei 3 meses zerado, meu faturamento. Né? Então, muito imprevisível. É menos de um ano de empresa. Eu tinha fechado meu primeiro grande contrato com rede de mais de 100 unidades. Começou o projeto, veio pandemia. Então, assim, foi desesperador para mim. Né? A vontade que dá, né? Muita gente desiste no meio do caminho. E o legal é que você tá sempre trazendo novo, né? Dá pra ver que a tua empresa, a empresa de vocês lá, cada vez é uma versão nova, cara, e inspira muita gente aí fora. Né? Não é à toa aí que vocês são o novo Shark aí também. É isso aí. foi bem bacana a experiência, viu? Tamo aproveitando ainda a onda, mas acho que é um pouco disso que você falou, né? Tem que sempre estar inovando e trazendo coisas novas. Se você mantivesse, com certeza, né, sua mesma tática lá de bater de porta em porta, né, sem sistema, sem tecnologia, sem pessoas também do seu lado, não daria tão certo igual tem hoje. Então, tem que ir inovando, mas sem perder algo que você falou que é super importante, que é essência, né? É isso aí. E quando a gente fala em essência e decisão, é que a gente estava falando agora, que é dar o primeiro passo para você conseguir realmente ir para esse próximo nível, né? Que você tá aqui hoje, tá tranquilo, tá acomodado, ou se você tá querendo também, você... começa um pouquinho ali, daí não dá certo, daí volta, não, acho que eu vou fazer isso aqui agora. Eu vi aquele cara que... Cara, você não tem um projeto bem definido. O foco também, né? Então, exatamente, tu acaba direcionando energia para várias coisas e você não consegue fazer nada. Então, quando você já sabe exatamente, cara, eu vou chegar aqui. Né? Hoje eu tenho muito contato, por exemplo, com o pessoal da São João, né? Os caras têm 1.200 lojas próprias, o seu Pedro Brair é um coração gigante, cara, e você entende por que ele tem tanta abundância, porque ele divide isso com as pessoas. Né? Isso eu trago muito dentro do meu negócio. Eu sempre falo, cara, eu só cresci quando eu dividi com as pessoas. Então é questão de meritocracia e tudo mais. E esse sonho grande, para você conseguir chegar no próximo nível, você vai ter que quebrar alguma objeção, deixar alguma coisa que você faz para conseguir trazer o próximo nível. Aconteceu comigo. Montei a primeira clínica, comprei um carro, um carrinho lá. Beleza, vendi, montei a segunda. Vendi, montei a terceira. Tinha meu sonho na época, né? 10 anos atrás, era ter um Camaro, tá? Legal. E daí... Já teve o Camaro? Comprei o Camaro, daí na terceira clínica. Daí, isso aí, é bom demais. Só que aí que tá a grande pegada, tá? Vou contar pra vocês. Eu comprei o Camaro, que era o meu sonho da minha vida, e eu sabia que eu não podia parar meu progresso. Legal. Eu vendi ele, que era aquela clínica que eu tinha 1.000 pacientes ativos, sabe? Que era um ticket médio baixo. Eu vendi ele e montei a quarta unidade na época, que foi a unidade voltada para implantes. E olha só, eu vendi e foi aí que eu explodi, cara. Foi assim que... Foi um momento que... Você pergunta, Jonathan, quando foi o momento de virada, assim, do crescimento exponencial? Foi quando eu realmente entendi que gestão não é quantidade de pacientes, e sim qualidade. E aí foi, cara, foi surreal, né? Depois comprei Mustang, comprei outras coisas, eu gostava disso muito na época, né? Hoje eu tô família, né? Tenho filha de 4 anos. Muda tudo, né? Então, assim, eu realizei meus sonhos, né? E hoje é isso que a gente transborda, né? Eu acho que a gente que tem família, as pessoas que também estão querendo crescer, que estão começando do zero, tem que ter isso muito claro na mente. Cara, você não vai dar o próximo passo se você não deixar alguma coisa, né? Que daqui a pouco, cara, um investimento que seja, né? Você vai fazer um investimento, cara, dinheiro tá rendendo aqui, tá bom, cara. Então vai continuar assim. Se você quer isso, não empreenda. Exatamente. Cara, fica de boa, faz um concurso público. Hoje, inclusive, né, com taxa de juros a 15, é algo que não apoia o empreendedorismo, né? Porque é melhor você deixar o dinheiro no banco, que é difícil o negócio hoje dar mais de 15%. Exatamente. Né? Então é muito contra. Mas é uma coisa que eu acho legal, até essa época de final de ano, é você ter sempre meta e objetivo, né? Então, parece clichê, gente, mas você tem que pegar, tem que montar o que você quer fazer ano que vem, o que você tem de diferente, o que você tem de sonho. Até lá na empresa a gente coloca, Jonathan, depois fica o convite, viu, para nos visitar lá em BH. Com certeza. A gente coloca o mural dos sonhos dos funcionários. E todo mês a gente comemora o funcionário que bateu o sonho. Então é uma coisa assim, que parece bobagem, mas é tão legal a gente ver que tem funcionário lá comprando casa, carro, um tanto de coisa que sempre sonhou e a empresa está proporcionando isso. Então, pessoa com sonho, com objetivo grande, consegue conquistar, né? Com certeza. E isso tu recebe de volta, né? Recebe. Porque a tua equipe vai estar contigo. Eu vejo alguns franqueados nossos hoje na Disney, comprando casa em condomínio fechado. É top. Né? Pô, cara, constituindo família, crescendo. É isso, né? Eu sempre digo, você pode ganhar dinheiro de várias formas. Da forma certa, da forma errada. Então, vamos fazer da forma certa. No começo dá um pouquinho mais de trabalho ali, mas se você tiver num ecossistema de pessoas prósperas,
você vai ser o próximo próspero, né? Então todo mundo fala muito sobre isso, mas é tão simples quanto isso. É tão simples quanto você comer todo dia. Se você ficar um dia sem comer, o que vai acontecer? Cara, você vai ficar no outro dia acabado. E fica mais uns 10 dias sem comer pra ver se tu consegue chegar nos 10. Então, é o feijão com arroz todo dia, né? Você acordar de manhã, lembrar, cara, o que eu tava fazendo, o que eu posso melhorar hoje? Né? O que eu vou ter que mudar pra quebrar, cara? Às vezes acontece, parece que você tá naquele caminho, você não consegue... parece que não consegue ir pro próximo nível, né? Mas você tem que lembrar que se você quer no próximo nível, cara, é uma decisão, e a gente sempre tem, eu tenho essa, inclusive todo o pessoal da nossa rede, todo mundo que trabalha, ele tem essa pulseira aqui que o novo é agora. Legal. Né? Que é o quê? Cara, é agora, meu amigo. Se você ficar agora fazendo a mesma coisa, né? Você tem exemplos aí também, né? Cara, o cara não vai mudar. Então, assim, para mim, sair de Frederico para ir para Porto Alegre, né, que era cidade interior para uma capital, era uma coisa surreal, cara. Só que, assim, teve que ser o primeiro passo. E aí a gente pode começar a entender a questão a gente fala sobre abundância, né, sobre você receber, entender o quanto você realmente precisa, o que é ganância e o que é ego também, né, que a gente sempre diz, na verdade agora me fugiu a palavra. Mas enfim, que é isso, né? Sim. É você realmente identificar, cara, eu mereço, né, ter uma nova, melhor versão. Eu mereço ter um carro novo. Eu mereço ter uma casa melhor. Eu mereço botar meus filhos numa boa escola, fazer uma viagem pra Disney. Só que assim, cara, você tem que entender que se você fizer a mesma coisa, ou mudar só algumas coisinhas no teu dia, não vai chegar lá. E cada dia que tá passando, o dia passa muito rápido, né? E eu vejo que é isso que é o ponto principal. As pessoas não estão preparadas pro mundo aqui fora. E o mundo, ele muda todo dia. Se você não querer evoluir, e eu vou falar assim, você não... Eu sempre digo, a tua evolução, a tua felicidade é quando você recebe uma coisa nova. Não é? Eu gosto pra caramba. É muito bom, né? Você tava no aniversário da Carol Pfeiffer ontem, né? Pô, olha que legal. É um presente isso aí, né? Sim, você tá com pessoas legais. Final de semana a gente tava lá com várias pessoas também influentes do Brasil inteiro. Foi muito legal. A gente teve um evento de saúde premium. E o que eu vejo? Cara, é tão simples, né? É só você... Quanto mais você ajudar, mais você vai receber. Então... na parte, você pessoa física, né? Você identificar qual que é o teu papel como pessoa e aonde que você quer ajudar, você só vai trazer o teu sonho e vai até chegar lá, né? Então saber trabalhar isso aí. Aí eu falo a verdade, viu, gente? Eu lembro direitinho do Jonathan, a primeira vez que a gente conheceu pessoalmente, né? Que já era cliente, a gente conheceu, aí primeiro eu dei uma carona pra você, né? Eu falei, não, bora dar carona, já ali. Aí depois conta a história aí. Nós tava lá no treinamento, né, do pessoal lá. Do Henrique Moll, parceiro. Do Henrique Moll aí, ó, conectou aí. E foi muito legal, né, cara? A gente se conectou e eu falei, onde é que eu vou almoçar agora? Ele tava já com um monte de gente lá, né? Já. Cara, olha, eu não sei onde é que eu vou almoçar, que eu vou almoçar com vocês. Ele, não, vem junto, eu tenho no carro lá e foi uma super conexão. Conheci esse baita cara aqui, que é um cara que o que ele faz é de verdade, é por isso que tá crescendo tanto também. Eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar para as pessoas, que o que você tá passando, o que você proporciona para as empresas, que é uma relação sobre o teu negócio também, cara, é uma coisa que não tem explicação, entendeu? Às vezes o empresário ele não sabe o que tá acontecendo lá na ponta. E o que você traz hoje com o seu cliente oculto é isso, trazer uma realidade do negócio. Porque a gente vê, às vezes, uma peneira, tá pro sol com a peneira, literalmente. Né? E o que é o real? O que o meu cliente, o que o meu paciente tá vivendo lá na ponta? Né? Então, hoje eu uso nas minhas clínicas próprias e nas clínicas franqueadas também. Por quê? Porque, cara, faz toda a diferença. Senão eu sempre digo, tem o empresário que ele é só o CEO. Daí é bonito, né? Aquele nome lá. Olha lá no LinkedIn, CEO, Founder, tudo que dá. Isso né? aí. Cara, você tem que ter humildade e entender que você tem que entender o que está acontecendo dentro do teu negócio. Senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. Seja um consultório pequeno, seja uma clínica gigante, ou se você está começando agora. Tem que ter esse feijão com arroz. Com certeza, super importante. Aí uma coisa super legal, Jonathan, que nesse dia eu lembro, você pegou e falou assim, Bruno, vou te indicar umas 5 empresas aqui de conhecido meu, que eu acho que vale a pena você pegar e fazer cliente oculto. Aí você me passou uns 5 contatos assim, falei, não, que cara gente boa, já tá ajudando assim de cara, então, parabéns, né? Acho que por isso que você tem tanta coisa, né? Você pega, ajuda as pessoas sem querer nada em troca e tudo volta, né? Então, obrigado aí pelas indicações, parabéns aí por tudo. Espero que tenha dado certo as indicações. Não, né? tá dando sim, com certeza. Jonathan, comenta aí algum caso, né, que já aconteceu de negativo que vocês aprenderam nas clínicas, né? Porque, vamos dizer, você tem uma loja de roupa. Pô, se uma roupa dá errado ali,
Ok, o cliente ficou insatisfeito, é muito ruim, mas não é nada que afeta a saúde dele, né? Agora, quando a gente fala já de clínicas, pode ter um problema que acontece ali que acaba com toda a integridade da marca, né? Então, como é que vocês cuidam disso para manter um altíssimo padrão de qualidade? E se teve algum caso, né, engraçado, algo que vocês já conseguiram reverter? Tá, tem um caso engraçado do cliente oculto e tem o nosso processo. O nosso processo ele funciona assim, a gente tem um sistema com inteligência artificial e a gente trabalha todo o pós-atendimento com feedback do paciente. Então, é o NPS, né, o índice de satisfação do cliente. Então, a gente sempre recebe esse feedback e em cima disso a gente baseia o nosso crescimento também aonde o que o paciente está querendo, o que está ruim, porque é um feedback positivo e negativo, né? Eu sempre digo, às vezes o pessoal pensa, né, do cliente oculto, pá, vai vir lá um feedback, vou ter que mudar. Não, cara, isso é positivo para você falar para tua equipe. Olha, cara, parabéns por esse indicador aqui, hein? Olha só, realmente está acontecendo aqui na meritocracia, no resultado, e também está acontecendo aqui na prática, com o paciente está feliz. Legal. Então, são coisas assim. E sobre o cliente oculto, eu tive uma situação, cara, que é muito engraçada. O nosso paciente, ele tinha... O paciente foi lá, acho que você tinha tirado a foto lá da clínica e tal, e o nosso franqueado não tinha acreditado que tinha acontecido aquele atendimento. Porque assim, vocês vão lá, vocês tiram foto da unidade, tira foto lá dentro, faz foto da recepção, conversa. Com geolocalização. Geolocaliza. Cara, não tem escapatória, né? É surreal. Uhum. E é legal que, bom, daí a gente tem lá, aquela vez a gente encaminhou, vocês sugeriram pra nós algumas perguntas, a gente passou outras, né, e vocês fizeram lá as perguntas. E, cara, a nota da recepção era 0. Tipo assim, bem baixa, assim, não é 0, né, mas não dão 0, mas era uma nota que em vários pontos tinha que ter melhoria. Sim. E, cara, eu passei pra ele, ó, doutor, isso aqui a gente vai ter que trabalhar isso aqui, né, a consultoria tinha passado e depois ele quis conversar comigo, né. Falei, ó, realmente é o que tá acontecendo hoje. Nós pegava o funil de vendas dele lá, por exemplo, chegava o paciente na clínica, ele não convertia. Fechava. É, muito lead, pouco conversão no final. E aí, só que o que era? Era uma pessoa que ele gostava, acho que era uma pessoa da família dele que tava lá e tal. Eu falei, doutor, assim, ó, pode trabalhar com familiar. Eu acho que, cara, eu sou um cara... A minha esposa hoje ela é designer de experiência de atendimento de alto padrão. Então ela que cria toda a experiência da Oral Brasil e da Fio Prime desde a primeira. Eu acho que com certeza isso aqui também ajuda muito do ticket médio. Legal. Mas esse ponto que tu tá falando é o ponto que, cara, é decisivo, entendeu? É a venda, a conversão. Onde que tá a dor da minha venda? Muito legal. E ele trocou a pessoa? Foi difícil, mas trocou. Tem que trocar. Porque se você não mudar, cara, vai prejudicar o teu canal, né? Porque hoje os canais de aquisição online são cada vez mais caros. Sim, exatamente. O que funciona hoje, além do marketing, obviamente que isso aqui é uma ferramenta que nunca vai parar, é o processo do feijão com arroz, que é a indicação. Sim. Indicação tá onde? Tá no processo de você saber o que a tua equipe tá fazendo e como tá entregando pro teu paciente. Que é isso. Não é desconfiar, mas é você saber agregar. Eu faço cliente oculto comigo também. Sim. Com a nossa empresa. Por quê? Porque eu entendo que a gente também falha. Com certeza. Eu também faço comigo. Então, é normal, né? Todo mundo precisa fazer, precisa ser algo mais comum, né? Porque a gente não tem noção, às vezes, do que tá acontecendo. Chega o cliente, a gente... É até legal, né? Porque às vezes a gente acha que tá numa linha, porque tem uma coisa que é a nossa percepção, outra coisa é a percepção do cliente. Sim. Às vezes tu acha que tá arrasando o negócio, né? Cara, dá uma olhadinha ali, conversa. E às vezes também eu vou te passar uma coisa. Aconteceu também alguns casos que a gente fez esse trabalho nas clínicas e foi um feedback de melhoria que quando foi passado pro colaborador, cara, ele só não sabia. Uhum. Porque às vezes a pessoa não recebeu a comunicação, entendeu? É verdade, tem isso também. Essa parte, né, a gente às vezes não dá o feedback pro funcionário na hora, ele nem sabe que precisa melhorar e a gente fica insatisfeito. Então, é muito legal. E vindo alguém de fora, né, tem um poder muito grande, né? Não é a gente falando o problema, é alguém terceiro explicando o que precisa melhorar. Então, é super bacana. Fico feliz aí com os feedbacks, viu? Com a parceria e vamos crescer muito juntos ainda. Ô, Jonathan, tem um quadro que a gente faz, fazer perguntas rápidas, resposta bate pronto, beleza? Bora lá. Algumas bem curtas. Segmento que hoje em dia você é mais mal atendido? Saúde. Segmento que você é mais bem atendido? Mais bem atendido? Isso. Saúde. Também? Porque eu vejo que são... Não vale o seu, outro. Porque eles são segmentos hoje que eles acabam pegando duas frentes diferentes, né? Eu acredito muito da segmentação, porque tu tem o segmento popular e o segmento premium. Sim. Mas hoje a saúde com certeza é o que tem mais déficit, porque eu vejo que é o problema. Hoje o paciente tem que ter entrega, então Sim. É onde acontece mais problema. O segmento hoje que tem mais o melhor... você me pegou nessa pergunta aí, vamos pensar uma...
Mas é mais difícil todo mundo pensar no segmento que é melhor. Todo mundo só lembra do pior. O pior é a saúde, cara, sem dúvida. Eu tô nele todo dia, conheço com várias pessoas e a gente vê o quanto acontece. Mas o melhor eu vou te trazer depois, eu vou dar uma pensada nessa pergunta. Então, beleza, depois aí. Até o final você lembra. Qual frase que você mais gosta? O novo é agora. Legal. Tá até na pulseira, né? Não, tem que ser agora. Ídolo ou mentor que você tem? Cara, hoje o pessoal da São João, né, o seu Pedro Brair, por ser uma pessoa humilde, né, grata pelo que tem e abundante, acho que seria essa pessoa. Legal. E algum recado principal que você quer deixar aí pro pessoal? Com certeza. Primeira coisa que você tem que ter, sempre saia de casa lembrando o teu sonho, onde que você vai chegar e o que você tem que fazer no dia. Para você não se afastar da tua reta final lá, que isso aqui acaba te dando uma tranquilidade, mas também vai lembrar você que você tem que se mexer hoje. Você tem que fazer o que tiver que fazer para você ir para o próximo nível. Então, essa que é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Se você não sabe o que tem que fazer hoje, você não vai chegar lá na frente no teu sonho. E se tem alguém que chega e pessoas que não chegam, é 100% relacionado a isso. Ao que você vai deixar de fazer, porque o mais difícil é dar ou não, para a partir de agora você conseguir realmente atingir o teu resultado. Muito legal. Só dar um recado, LED 10 é um outro patrocinador, gente, já citou a Sultz, né, que é o software que você usa, seu cliente oculto, e LED 10 também, que é de painéis de LED, então é um super parceiro também que a gente tem, até porque hoje em dia essa parte da experiência do físico... muito grande, hein? Então, essa parte da experiência do físico é super importante, né, Jonathan? Você até falou, né, da sua esposa que tem designer de experiência. Como é que você enxerga hoje, né, essa parte visual e o que você tem feito, né, para depois que o lead chega nas clínicas, realmente transformar ele em uma venda, além do ótimo atendimento? Com certeza. Tem que ter um funil de vendas que comunique. É um ecossistema. Se o teu marketing não comunicar o que a tua secretária está falando, não comunicar o que você está falando, não comunicar o que o teu analista comercial, o teu vendedor, independente se for você que venda, não vai rolar, é um ecossistema tradicional. Então, assim, eu sempre digo, quando você quer high ticket, o que você comunica? O que você veste, como você fala. Então, você tem que mostrar isso no marketing, obviamente, se é isso que você quer entregar no teu produto, né? Vamos dizer assim, teu produto final, ele busca um cliente high ticket, você também tem que viver isso, porque senão você vai vender uma coisa que é uma mentira. Uhum. Né? Então esse que é o grande ponto, é você realmente entender que, cara, eu quero vender isso aqui porque eu sei que é o melhor, faz parte da minha cultura, porque não tá errado. Cara, se quer trabalhar com clínicas populares, outros negócios, não tem problema, mas se é isso que eu quero entregar o melhor, então você também vai ter que ter autorresponsabilidade de jogar jogo de gente grande. E essa que é a grande diferença aí. Legal, muito bacana. Que você projeta de futuro, né? Tanto da empresa, né? Sei que você tem metas ousadas aí de crescimento, quanto também, né? Se tem alguma grande inovação que você acha que está chegando para o setor para entregar uma melhor experiência para o cliente. Sim. A gente trouxe hoje, nosso sistema já está há muitos anos no mercado, né? Principalmente com as clínicas próprias, a gente nunca abriu para outras redes. Uhum. E isso foi uma coisa bacana que a gente fez recentemente para os mentorados. Então, os mentorados, eles entram com a gente, profissionais da saúde em geral, tá? Dentistas, médicos, que tem um consultório que está abrindo primeiro, que está startando. Ele recebe o nosso sistema próprio, porque aí ele começa a mostrar também o resultado dele, né? A meritocracia dele e realmente se ele tá preparado para jogar jogo de gente grande, porque você cria um funil, inclusive na seleção de quem vai operar as clínicas. Exatamente. A gente acaba não tendo muitos mentorados, né? Não pode ter um número muito grande, porque eu gosto de ter o contato, eu sou presente nessas reuniões para identificar exatamente qual que é a tua dor aí para ir pro próximo nível. Né? Pô, você quer montar a primeira clínica? Você quer montar uma clínica grande já? O que você tem que... Cara, não adianta você gostar de fazer comida e montar um restaurante. Uhum. Não vai dar certo. Então, são coisas assim que a gente traz muito. Traz lá, olha, se você quer um dia montar uma clínica de 1.000 metros quadrados, você vai ter que ter uma estrutura assim. Se você quer montar 10 clínicas de 1.000 metros quadrados, você tem que montar assim. Então, desde o planejamento financeiro, todos os planejamentos a gente ajuda nessa mentoria, né? Obviamente que tem que identificar, a gente conversa para entender se tem o perfil, né? Porque você tem que ter uma decisão, entendeu? E os mentorados, cara, os caras trabalham mesmo, correm pra caramba lá, porque a gente bota a meta e todo mundo tem que crescer junto, entendeu? Porque senão a gente se acomoda. E aí, você já sabe o que acontece, né? O resultado é previsível daí. Sim. Não, e é muito legal isso que você abordou, acho que várias vezes, né? A questão da educação sendo super presente, né, e da importância junto do ambiente. Então, tem gente que critica, né, mentoria, essas coisas. Para mim é algo espetacular. Eu vejo que você, né, também já participou de várias mentorias, hoje dá, né, muita mentoria. Então, acho que é uma parte bacana, porque a gente precisa criar, né, profissionais melhores até para tocar os nossos
próprios negócios. Então, parabéns por esse lado da educação também, que eu acho que ele que vai construir o futuro das empresas. Com certeza. Uma decisão bem tomada vai fazer com que você consiga chegar num sonho bem tomado, bem definido. Legal. É isso aí. Algo de IA no setor que você está vendo? Sim, a gente tem hoje toda a solução no nosso sistema com inteligência artificial, né? Então, desde a parte de comunicação do follow-up, né? Follow-up, para quem ainda não conhece, é quando chega o paciente lá e não fechou contigo, o nosso sistema ele faz muito trabalho em cima desse paciente para fazer com que ele volte. Então, vídeos, várias coisas que a tua secretária ou a tua SDR, né? Que seria um profissional que faz também esse trabalho, não vai conseguir, às vezes, dar escala para toda a tua base, para todos os teus clientes. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito. Upsell, cross-sell, que é para os teus clientes que você já tem, você vender outros produtos. A inteligência artificial entra com nós nisso também. Aumenta muito o ticket médio, cara. Assim, é surreal você saber valorizar os pacientes que tem, os teus bons pacientes. Né? A inteligência artificial hoje dentro do nosso sistema, ele identifica todos os pacientes, ele faz um resumo dos melhores pacientes e é esse que ele vai botar. Até a inteligência artificial tem que ter foco, tem que ter energia. Porque senão ela vai ficar... Cara, não é barato Não, eu fiquei impressionado. 22 programadores que você falou. É muita gente. Cara, o nosso time é surreal, cara. Muita gente. E eu vou falar, e alinhado, tá? Porque assim, todo dia tá saindo coisa nova. Que legal. A gente tá trazendo agora uma solução também, porque agora tem essa questão da nova tributação, né? Sim. Ó, tem muitas redes que já estão com problemas e tem empresas que vão fechar agora. Sim. Porque não estão preparados para essa nova tributação. A gente tem uma solução dentro do nosso sistema legal para evitar com que as clínicas e os consultórios tenham problema com isso. Então, vocês criaram tanta coisa interna que agora vocês vendem mini serviços ou produtos para o mercado, né? O nosso mentorado não paga nada nisso, tá? Ele recebe tudo isso já dentro, nossos franqueados também. Mas se alguém de fora quiser comprar, ele consegue. Isso. Então, é uma solução nova que a gente está trazendo também. Obviamente que tem que identificar qual é o perfil da pessoa que está atrás aí para poder trazer a solução para ela também. Porque se você quer ter um consultório para atender um paciente, não faz sentido. Né? A gente montou um projeto justamente para você gerar escala. Né? Hoje eu atendo todas as minhas clínicas do Brasil inteiro, do mundo, numa única central. Né? Que inclusive a gente está trazendo uma nova central em breve para São Paulo também. Legal. Então é esse que é o ponto. É justamente poder entregar o poder da escala. Né? E o poder da escala é você sair da operação, né? Que você hoje às vezes está todo dia na operação, e conseguir ter uma visão mais estratégica do teu negócio. Porque para quem está começando, a parte mais difícil é às vezes a parte técnica. Só que se você já estiver focado nisso, vai acontecer já o quanto antes. E tem gente que demora às vezes 60, 50, muitos anos para... Eu tenho um franqueado nosso que tem 60, 70 anos, isso foi o que a gente falou agora nesse podcast. Pessoas que deram a virada agora. E tá tudo certo, entendeu? Ele se uniu com o Master Franqueado, que já tinha mais 10 unidades, e agora já tá abrindo várias unidades, montou 4 clínicas, tem o Carlos Veloso, que é o franqueado nosso até. Ele montou 2 unidades no shopping, colocou um terreno lá, fez o negócio, montou as 2 unidades, agora tá montando em Juí, Fio Prime, né, que é Rio Grande do Sul também, tá crescendo muito. Então, assim, um exemplo que eu me lembrei agora, mas são múltiplas pessoas que estão fazendo isso, num formato certo. Porque eu sempre digo, se você quer ter um negócio que prospere 10 anos, na saúde, o feijão com arroz tem que ser feito. E só vai ser feito se você tiver boas ferramentas para te ajudar em pessoas e cultura do teu negócio também. Também depende disso. Legal, muito top. Jonathan, queria agradecer, né? Foi ótimo aí, todo o bate-papo, né? Muita coisa nova, já tínhamos conversado, mas que eu aprendi hoje também. E só para finalizar, me conta, seu sonho grande era 20 unidades, hoje você tem 100, qual que é o próximo sonho grande? Meu sonho grande hoje é 1.001 unidades, né? Por que uma? Cara, porque tem que ser um número específico, é 1.001. Legal. E chegar no IPO aí, na Bolsa de Valores aí. Legal, desejo sucesso. Tem algum prazo específico? Ou... Até 2030. Legal. Então depois, quando vier para o IPO, você volta, a gente conta o sucesso aí que teve, tá bom? Com certeza. Desejo toda sorte. Obrigadão pela presença, Jonathan. Valeu por tudo. Obrigado a todo mundo aqui que assistiu o Seu Cliente Podcast. Mais um convidado super especial aqui, o Jonathan, participou com a gente. Curta, compartilhe o conteúdo aqui.